Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 28 de janeiro. Hoje temos a alegria de continuar os trabalhos da nossa Assembleia com os outros que chegaram, os queridos irmãos do movimento. Chegou o Márcio, o Williams, o Michael e o Aparecido. Chegaram também os casais, o Silvio, a Marlene, o Cleita Adriana, também a Luciana. Chegou a Tati de São Bernardo, a Alda da Itália. Enfim, irmãos, todo o movimento da Missão Belém, unido aos Imolados, estão aqui em Jundiaí, na Casa de Evangelização, que fica no sítio das Irmãs e das Vozinhas Acolhidas da Rua. E está sendo 10 dias de grande reflexão juntos, de busca juntos da vontade de Deus, em meio às orações, em meio ao que está sendo apresentado dos trabalhos desses 11 anos, aos problemas que também enfrentamos, que surgiram, mas também as graças que Deus realizou em todo esse tempo, estamos podendo contemplar também. Isso é um motivo de alegria, de oração e principalmente de motivação para trabalhar ainda mais na vinha do Senhor. Contamos com as orações de vocês e vamos orar ao Espírito Santo. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Grande defensor, em nós habitai e nos confortai, e nos confortai. Na fadiga pouso, no ardor brandura, e na dor ternura, e na dor ternura. Ó luz venturosa, divinais clarões, encham os corações, encham os corações. Sem um tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. A nós descende divina luz, a nós descende divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons, dai os 7 dons. Dai virtude plena, e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. Aleluia, 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 Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 2,
depois dos versículos de 8 a 19. Foi pela fé. A fé é a certeza do amor. Você confia em quem te ama. Você acredita em quem te ama. O amor enxerga com a fé, e a fé caminha com o amor. Para caminhar com Deus, é necessário acreditar nele, confiar nas suas promessas, segundo os exemplos que hoje meditaremos. A fé é um modo de possuir o que ainda se espera. Da carta aos Hebreus. A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um sinal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje vamos meditar sobre a fé a partir de uma audiência, de uma reflexão do nosso Papa Bento XVI. Vocês se lembrarão, sem dúvida, do ano da fé que vivemos, e assim foi uma das primeiras reflexões do Papa Bento XVI no começo do ano da fé. Ele diz assim: hoje gostaria de meditar com vocês sobre uma questão fundamental. O que é a fé? Ainda tem sentido a fé no mundo em que a ciência e a técnica abriram horizontes até há pouco tempo impensáveis? O que significa crer hoje? Com efeito, no nosso tempo, é necessária uma nova educação para a fé, que inclua, sem dúvida, um conhecimento das suas verdades e dos acontecimentos da salvação, mas, sobretudo, que nasça de um encontro verdadeiro com Deus, um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, do amor a Deus, a Jesus Cristo, do ter confiança neles, de modo que a vida inteira seja envolvida por Deus.
Hoje, juntamente com tantos sinais de bem, aumenta ao nosso redor um certo deserto espiritual. Não obstante a grandeza das descobertas da ciência e dos êxitos da técnica, hoje o homem não parece ter se tornado verdadeiramente mais livre, mais humano. Subsistem muitas formas de exploração, de manipulação, de violência, de prepotência, de injustiça. Neste contexto, sobressaem algumas interrogações fundamentais que são muito mais concretas do que parecem à primeira vista. Que sentido tem viver? Há um futuro para o homem, para nós e para as novas gerações? Para que rumo orientar as opções da nossa liberdade para um êxito bom e feliz da vida? O que nos espera além do limiar da morte? Destas interrogações que ninguém pode ignorar, sobressai que o mundo da ciência, do cálculo exato, da experimentação, em síntese, do saber da ciência, embora seja importante para a vida do homem, sozinho não é suficiente. Temos necessidade não só do pão material, mas precisamente de amor, de significado e de esperança, de um fundamento seguro, de um terreno sólido que nos ajude a viver com um sentido autêntico também na crise, nas obscuridades, nas dificuldades e nos problemas cotidianos. A fé oferece-nos precisamente isto, é o entregar-se confiante a um Tu, que é Deus, o qual me confere uma certeza diferente, mas não menos sólida do que aquela que me deriva do cálculo exato ou da ciência. A fé não é um simples falar sim com a cabeça, para as verdades particulares sobre Deus. A fé, pelo contrário, é um gesto mediante o qual me confio livremente a um Deus que é Pai e que me ama. A fé é adesão a um Tu, este Tu que é Deus, que me dá esperança e confiança. Sem dúvida, esta adesão a Deus não está vazia de conteúdos. Com ela, estamos conscientes de que o próprio Deus nos é indicado em Cristo. Deus mostrou seu rosto em Jesus e fez-se realmente próximo de cada um de nós. Aliás, Deus revelou seu próprio amor pelo homem, por cada um de nós, um amor incomensurável. Na cruz, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, se fez homem e nos mostrou, do modo mais luminoso, até que ponto este amor chega. A fé é crer neste amor de Deus, que não diminui diante da maldade do homem, perante o mal e a morte, mas é capaz de transformar todas as formas de escravidão, oferecendo a possibilidade de salvação. Então, ter fé é encontrar este Tu, Deus, que me sustenta e me faz a promessa de um amor indestrutível, que não só deseja a eternidade, mas também a concede. É confiar-me a Deus com a atitude da criança, a qual sabe bem que todas as suas dificuldades, todos os seus problemas estão seguros no Tu, que é a sua mãe. A fé não conhece barreiras e brota no coração de qualquer pessoa desse mundo. Queremos apresentar hoje, nesse contexto da fé, a história da vocação de uma mulher japonesa, médica, cirurgiã, que salvou muitas vidas e que sentiu a vocação a se tornar irmã de clausura. Escute como Deus trabalha em uma pessoa
que o procura com a sinceridade do coração. Akiko Tamura salvou muitas vidas na sala de cirurgia. Durante muitos anos, foi cirurgiã torácica, mas dentro de si, sabia que Deus lhe pedia algo mais. Apesar de estar feliz com a sua vida e com a sua profissão, sentia que o Senhor lhe pedia tudo. No começo, achava que a ideia de ser carmelita descalça era uma autêntica palhaçada, mas Deus lhe mostrou que com 37 anos queria que ela entrasse no convento do Bom Pastor, na Espanha. O pai de Akiko, de origem japonesa, era budista shintoísta e se converteu ao catolicismo graças às orações da sua mãe, católica e espanhola. Quando meu pai foi batizado, suas irmãs, minhas tias, contam que mudou para melhor. Havia encontrado Deus, explica. Quando Akiko tinha 5 anos, a sua avó, que vivia em Tóquio, foi diagnosticada com um câncer no ovário. Viajou junto com seu pai e um irmão para acompanhá-la em seus últimos momentos. Quando a minha avó estava morrendo, pediu para ser batizada e meu pai a batizou. Logo faleceu. Esse momento me impressionou muito. Depois, contaram-me que durante sua doença, minha avó tinha um crucifixo e uma imagem de São José Maria debaixo do seu travesseiro. Akiko nasceu em Madrid e decidiu estudar medicina na Universidade de Navarra, Espanha, embora seu sonho fosse estudar nos Estados Unidos. Terminou o curso e começou a se preparar para o MIR, um exame final que deve ser realizado pelos estudantes de medicina na Espanha, para começarem a trabalhar como médico interno residente em um hospital e em uma especialização que lhe é atribuída, segundo a nota que obtém nesse exame. Assim ela conta. Durante o tempo de preparação para este exame, vivi em uma casa com as monjas adoradoras. Esse foi o meu primeiro contato com a vida religiosa, embora nunca tenha pensado que acabaria sendo monja e muito menos de clausura. Comecei a trabalhar como cirurgiã torácica em Madrid e durante este período rezava a Deus para que mostrasse o que Ele queria de mim. Durante os anos de discernimento, Akiko assegura que de alguma maneira lhe acompanharam a imagem de Jesus misericordioso e da Virgem de Medjugorje. Enquanto isso, encontrava-me com pacientes que tinha salvado da morte e pensava que o hospital era onde Deus queria que eu estivesse. Em uma quinta-feira santa, enquanto dirigia e rezava o rosário, perguntou novamente a Deus: "O que quer de mim?" Nesse momento, soube que era ser carmelita descalça. Tive uma profunda paz de saber que estaria cantando para Deus como um passarinho e que Deus estaria sempre comigo. Durante os ofícios da Quinta-feira Santa, Akiko não conseguia parar de chorar ao repetir: Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Em abril de 2012, contou para sua família a sua decisão. Em agosto daquele ano, entrou para o convento do Bom Pastor, na Espanha. E assim ela diz: se você deixa que Deus entre em sua vida, acontecem milagres nela. A cada manhã penso e digo: sou carmelita, sou feliz, sou livre e não trocaria isso por nada neste mundo. Meu irmão, a fé te faz se encontrar profundamente com Deus, te faz iniciar uma viagem que te conduzirá em lugares que você minimamente imaginaria. E vamos agora ler novamente a rica palavra de hoje. A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera.
a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu, e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um sinal. Podemos escolher o nosso propósito na base de tudo que escutamos e refletimos. Foi pela fé. Paz e alegria a todos. A fé é o modo de possuir o que ainda se espera. Paz e alegria a todos. Preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale um homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro, que duvidou, quando já estava caminhando sobre o mar.
ser como Abraão, que confiou em Deus e acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai, Ele espera ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher, dará forças para continuar.